Fala rapaziada, tudo beleza? Med na área e hoje nós vamos falar sobre qual o futuro da mineração por placas de vídeo, né? Logicamente sobre a minha opinião. Então vamos lá, deixa eu entrar aqui no nosso CoinMarketCap, né? Como de praxe. Notem que o Bitcoin está na casa aqui dos 34.800 a 35 mil dólares. Ele teve uma oscilação positiva logo após o Fed anunciar, né, que manteve as taxas de juros. Ele chegou a alcançar e beirar pelo menos os 36 mil dólares, mas agora já caiu novamente, está beirando aí os 35 mil dólares. Essa faixa, pessoal, dos 35 mil dólares é bem importante, porque se nós olharmos o gráfico do Bitcoin, o gráfico histórico, nós tivemos essa faixa de preço lá em meados basicamente de março, abril, maio de 2022, ou seja, há um ano atrás basicamente. Então nós estamos vendo aí novamente o Bitcoin numa faixa bem interessante. Pode ser que ele suba mais, né? Nós temos aquela questão lá da aprovação do ETF de Bitcoin que está em pauta, pode ser que aconteça esse ano ou ano que vem, mas também temos algumas situações que pode acabar prejudicando, né, o mercado, principalmente de renda variável, como esses conflitos que estão acontecendo aí entre países. Como o Bitcoin subiu, ele acabou levando várias outras criptomoedas também, né? Porque a maioria são lastreadas pelo Bitcoin. Mesmo assim, não foi suficiente para termos uma rentabilidade tão significativa, tão expressiva, aumentada na mineração. Se nós olharmos aqui hoje, uma RTX 4090 está fazendo cerca aí de 1,08 dólares por dia, isso sem considerar o custo energético. Olhando aqui o site do Juliano Caju, por exemplo, com as minhas placas de vídeo, considerando, né, que eu pague 84 centavos o kWh, eu estaria tendo um prejuízo, né? Logicamente minerando essas criptomoedas que estão listadas aqui, beleza? Mas claro, se eu reduzir aqui o custo energético a zero, eu teria um lucro, né, de pelo menos aí R$426 por mês com essas minhas placas de vídeo, minerando essas criptomoedas que são citadas aqui. Lembrando, pessoal, essas minhas placas de vídeo são placas de vídeo não tão eficientes assim. Então, por exemplo, uma RTX 3070, mesmo dependendo aqui do consumo em kWh, ela estaria no lucro ainda. Por exemplo, aqui, ó, se eu botar um kWh de 50 centavos, quem paga 50 centavos está no lucro ainda. Quem paga 60 centavos estaria no lucro ainda. Quem paga 80 centavos kWh estaria no lucro ainda. 90 centavos kWh estaria no lucro ainda. Vamos lá, quem paga R$1 kWh, ó, aí daria prejuízo. Então essa placa de vídeo RTX 3070 é uma placa eficiente. Quem tem rig só de 3070 hoje está conseguindo tirar um lucro ainda, mesmo pagando energia. Isso, pessoal, considerando a placa de vídeo isolada consumindo 80 watts. Tem mais toda a estrutura para tocar rig e tudo mais, mas aí eu não vou entrar nesse mérito. Dito tudo isso, nós vamos para a nossa planilha que fala do provento diário que é pago ao minerador. E o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é que o Ethereum antes ele pagava 24 milhões de dólares diariamente, podendo ser mais, né, por conta da variação da recompensa do bloco minerado do Ethereum. Hoje, com todas as criptomoedas, nós temos aqui em média 1.618.000 dólares sendo pagos diariamente, mesmo o Bitcoin estando na casa dos 35 mil dólares. Lembrando também que para quem converte, né, mineração em reais, o dólar deu uma caída, então vai acabar recebendo um pouco menos. Só que isso aqui, ó, essa questão do provento diário pago ao minerador é uma coisa bem preocupante, porque isso aqui para aumentar teria que multiplicar algumas vezes aí o mercado. E nós vimos, né, muita gente achava que nós teríamos muita saída de mineradores aí do mercado, mas não foi bem assim. Foi saindo de forma gradual os mineradores e muitos estão à espera, à espreita, para caso tenha um bull run no mercado novamente, eles entrem, né, eles religuem suas máquinas, o que pode acabar agravando mais ainda a rentabilidade da mineração com o tempo. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: esse provento diário ele não vai se aumentar sozinho, tem que aumentar a cotação das criptomoedas. E não somente isso, tem uma coisa que nós tínhamos com o Ethereum que nós não temos hoje de forma tão eficiente, que seria uma criptomoeda que tenha usabilidade, que tenha volume, que tenha liquidez. Se nós olharmos o Ethereum, galera, é a segunda criptomoeda aqui, ó, do mercado, que mais tem capitalização do mercado. Ela tem uso, tem máquina virtual, tem projetos baseados aí no ERC20, por isso que o Ethereum ela trazia dinheiro, ele trazia money, trazia smart money lá, né, para sua rede, coisa que essas outras criptomoedas que nós temos hoje, Caspa, Iron, Conflux, todas essas outras não traz tanto, apesar de muitas, né, terem seu valor. Por exemplo, a Conflux aqui, ó, se nós olharmos a Conflux, ela tem parceria lá na China, emissão de chip SIM, por aí vai. A Caspa fechando grandes parcerias. Temos lá a Dynex também, que vem com essa proposta aí de Dynex Chips, né, uma mineração de prova de trabalho útil, utilizando para outra coisa nosso poder computacional além da segurança da rede. Ou seja, temos outras propostas, mas nenhuma delas chegou no nível de um Ethereum da vida, nenhuma
delas é o Ethereum, né? Por isso que acabou prejudicando bastante a rentabilidade da nossa mineração. É porque nós não temos um projeto que de fato traga grana para o mercado. É isso que a gente precisa, projeto que tem usabilidade, projeto que tem movimentação. E hoje a gente não tem tanto. Por isso que nós estamos com esse provento diário tão baixo quando comparado ao provento diário do Ethereum, né? Na época que o Ethereum era minerado. Então, na minha opinião, enquanto não surgir um projeto que de fato puxa a mineração, que traciona a mineração, vai ficar complicada a nossa rentabilidade. Nós estaremos brigando aí basicamente, né, por uma rentabilidade baixa. Tá certo que tem muita gente que tem custo energético muito baixo, teve aquisição de equipamento muito baixo, que ainda está valendo muito a pena. Mas para quem for entrar na mineração hoje, por exemplo, já não valeria a pena, né? Se for pegar, por exemplo, aqui, ó, uma RTX 4070, hoje ela tá R$ 3.800. Se nós olharmos na calculadora aqui, ó, do Caju, uma 4070 tá fazendo em média de R$ 82 por mês, uma criptomoeda na Good Morning. Essa criptomoeda é uma criptomoeda pequena, recém surgiu, a rentabilidade dela tende a ser alta mesmo, mas daqui um pouco a rentabilidade já cai por conta da migração de muitos mineradores para a sua rede e por conta mesmo da diluição da criptomoeda, né? O pessoal vai minerando, vai vendendo, os próprios desenvolvedores vão vendendo aí para poder manter o projeto. Então é aquela coisa, quem tem mais moeda vai despejar e o preço acaba caindo, mas também pode acontecer do projeto continuar subindo, que nem uma Nexa da vida quando aconteceu, né? Logo que surgiu, e ele manter uma rentabilidade por mais dias aí, talvez meses, aos mineradores. Enfim, é muito volátil. Mas por exemplo aqui, se eu pegar essa placa de vídeo e pegar o valor que ela está pagando líquido, sem considerar o consumo energético, vamos dar uma olhada quanto que isso aí daria. 3.800 dividido por 82,98 nos daria um ROI de 46 meses, ou seja, são quase 4 anos para te ter o retorno do valor investido nessa placa de vídeo, considerando a situação atual do mercado, sem considerar oscilação de preço, né? Somente considerando a situação atual. Então é um ROI muito alto, galera, é um ROI muito alto mesmo. Por isso que eu acho que hoje a mineração somente por placas de vídeo já não é o ideal mais. Eu acho que vai ter que diversificar em GPU, CPU ou que se vocês olharem, a mineração por placas de vídeo está cada vez mais próxima da mineração por processadores, né? Em questão de rentabilidade. A diferença é que nós podemos colocar várias placas de vídeo numa mesma placa-mãe. Já por processador, não. Temos placas-mães que tu consegue colocar 1 a 2 processadores, não mais do que isso, né? Então, assim, a tendência é de fato que a mineração por placas de vídeo, se não surgir nenhum projeto que traga capital para o mercado, que tenha volume, né? Não digo a nível de um Ethereum, mas que consiga competir lá com os top 5 ou top 10 das criptomoedas que nós temos hoje, ela vai continuar nessa rentabilidade, mesmo se o mercado subir. Inclusive eu posso mostrar para vocês, nessa planilha aqui, ó, eu consigo aumentar o fator de multiplicação do Bitcoin juntamente aqui do provento diário pago aos mineradores. E para nós chegarmos numa situação igual nós tínhamos no Ethereum, não vamos nem falar igual do Ethereum, metade do que pagava diariamente no Ethereum aqui, nós teríamos que ter um fator de multiplicação aqui, ó, pelo menos por 10 vezes, ou seja, o Bitcoin teria que atingir a casa dos $350 mil em média. Considerando que as criptomoedas irão acompanhar essa alta do Bitcoin, o provento diário pago ao minerador estaria na casa aí dos $15 milhões. Aí nós temos vários outros fatores também para agregar. Eles que sendo criada para criptomoeda porque se tornou rentável novamente, pessoas que estão com as máquinas desligadas entrando novamente para a mineração porque ela está rentabilizando mais, aumentando assim a dificuldade das redes, que isso aí poderia impactar negativamente, né, na rentabilidade da mineração. Também teremos considerações positivas, né? Por exemplo, aqui, ó, mais moedas sendo criadas, né? Abocanhando esses mineradores, mais projetos. Talvez até poderíamos ter algum projeto grande, como por exemplo aqui, ó, Solana, Cardano ou algum outro projeto aqui, ó, que esteja interessado em abocanhar os mineradores. Por mais que eu ache isso bem difícil, porque nós não vimos isso acontecer, né? Os mineradores, depois que o Ethereum atualizou, o que aconteceu? Ficaram a esmo. Nenhum projeto grande quis abraçar os mineradores. Não sei se vocês lembram da Toncoin. Eles tinham, através de um contrato, a distribuição de Toncoins aos mineradores no sistema Proof of Work, né? E isso aí poderia acontecer com outros projetos também. Um contrato inteligente, né? Distribuindo, por exemplo, aqui, ó, Shiba Inu, distribuindo aqui, ó, Cardano, Solana, poderia acontecer, não poderiam? São tudo criptomoedas aí que podem operar com contratos inteligentes. Só que eu acho que é uma coisa bem distante do que aparenta o mercado atualmente, até porque o pessoal está com essa vibe aí do Greenpeace. Mas vocês veem, galera, teria que subir muito aqui, o fator de multiplicação do mercado teria que subir muito para termos um provento diário, não digo igual do que era do Ethereum, mas aí pelo menos uns 70%, né, do que era no Ethereum antigamente. Por isso que é tão difícil nós termos uma rentabilidade extremamente grande que nem já foi antes. E pessoal, vale destacar que para o Bitcoin chegar
neste valor aqui, neste patamar, não é algo tão fácil. Vamos pegar o Bitcoin hoje, ele está valendo 35 mil dólares e olha o market cap dele, 680 bilhões de dólares, ou seja, para ele chegar naquele valor, teria que aumentar o market cap, e ele é basicamente proporcional, né, ao valor, quantidade do market cap que é proporcional à quantidade de moeda emitida e por aí vai. Mas olha só, vamos fazer uma regrinha básica de 3 aqui, né? Para o Bitcoin chegar a 350 mil, teria que multiplicar por 10, né? Essa capitalização do mercado aqui, não precisa nem de calculadora, né? Ele teria que estar em 6,8 trilhões de dólares, somente o Bitcoin. Só para vocês terem uma ideia da dimensão que é esse valor aí de trilhões, olhem aqui no TradingView, as maiores empresas do mercado. A Apple, que é a empresa mais valiosa que nós temos hoje, está na casa dos 2,77 trilhões, ou seja, nós estamos falando aí do Bitcoin com valor de mercado 2 vezes e um pouquinho mais do que uma Apple da vida. Então vocês veem que nós estamos falando de números bem expressivos mesmo. Na alta que teve em 2021, por exemplo, o mercado inteiro de criptomoedas ele chegou a passar dos 3 trilhões de dólares. O mercado inteiro, considerando Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, todas as outras criptomoedas. Então, para vocês verem que não é algo tão simples assim de acontecer, teria que ter uma adoção aí talvez em massa do Bitcoin, governos aceitando, estar sendo utilizado no dia a dia de forma mais usual. Então o buraco é mais embaixo. Por isso que eu acho que o futuro do mercado de mineração por placas de vídeo ele não está tão positivo. Vai depender de muitos fatores para melhorar a situação que nós estamos agora. Então esse é um dos motivos que nós estamos vendo aí muita gente migrando para FPGA, para ASICs, né? Agregando aí também a mineração por CPU, né? Tentando diversificar a mineração. Que se tu ficar somente por placas de vídeo, as chances de tu se dar bem nisso aí não são tão altas, né? Não quer dizer que não existam, mas não são tão altas assim. Os fatos são esses, né? Diante do cenário que nós estamos vendo acontecer e que nós já vimos acontecer nesse mercado de mineração por placas de vídeo. Pessoal, e outro ponto é que para a rentabilidade da mineração acompanhar, né, o aumento do provento diário, né? Se o Bitcoin atingisse, por exemplo, esses patamares aqui de valores, não é algo tão simples também. Se nós olharmos, por exemplo, na calculadora aqui ó, do Caju, hoje a minha rig de mineração, sem considerar aqui o custo energético, estaria fazendo R$ 443 reais por mês. Na calculadora, se eu multiplicar por 10, né, ela estaria rendendo pelo menos R$ 4.431,90 por mês. Só que daí, que nem eu falei, entra a dificuldade, muitos mineradores à espreita, diferentemente de 2017 e 2021, quando nós tivemos o bull market ali, né, do mercado, onde a rentabilidade estava estratosférica e o pessoal desconhecia bastante da mineração, a recém começaram, né, comprar equipamentos, entender, né, começaram-se inclusive, né, a fomentar os canais do YouTube, tanto na gringa quanto aqui no Brasil. Diferentemente dessa época, hoje tem muito conhecimento espalhado e já tem muita baleia posicionada para que, se caso a rentabilidade da mineração subir, o pessoal vai investir pesado ou até já tem seus equipamentos parados somente aguardando esse momento. E isso ia impactar diretamente aqui na rentabilidade do minerador, né? Aumentando ali a dificuldade da rede, diminuindo assim a recompensa, né, distribuída para todo mundo. Então vamos chutar aí, ó, que aumente pelo menos a dificuldade da rede suficiente para diminuir isso aqui uns 80%. Olha aí o que aconteceria com a rentabilidade nessa situação. E galera, isso aqui é bem factível de acontecer mesmo, sabe por quê? Quando nós olhamos nessa planilha aqui, ó, nós vemos que a quantidade de mineradores hoje nas redes são 269 mineradores. Antigamente, quando tinha mineração de Ethereum, somente o Ethereum ficava lá entre 1,5 milhão e 2 milhões de mineradores. Então uma queda de 80% na rentabilidade não é algo tão fora da casinha. E mesmo diante desse cenário, eu continuo minerando até o último bloco, até o fim. Logicamente, eu acho que cada um tem que avaliar o seu caso, a sua situação, para poder decidir ou não a mineração. Lembrando, caso o mercado suba pouquinho, talvez não tenha tanto ingresso de mineradores aí, né, nas redes, e nós consigamos achar um meio termo ali na rentabilidade, né, que ainda fique um pouquinho melhor do que está hoje. Galera, é isso, tamo junto, sucessão.